Mateus capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 15. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Palavra do Senhor. Diz assim, meus irmãos, Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, perdoa qualquer pecado da nossa alma. Nós te pedimos, e pela sua misericórdia, pela sua graça, Senhor, fale conosco. Que este estudo bíblico, meu Deus, que essa nossa meditação na palavra seja, meu Deus, dirigida pelo Espírito Santo. O Senhor nos ilumine, nos guie, possa, Senhor, nos edificar cada dia mais nessa série de estudos das terças-feiras, em nome de Jesus. E daqui a pouco nos dê graça para as nossas orações. Nós pedimos assim e nós agradecemos, Senhor. Amém. E amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar. Irmãos, nós vamos continuar a leitura deste livro, né, que é o livro da pastor Jeffrey Johnson sobre a igreja. Nós temos caminhado já na leitura. Já lemos, irmãos, só para nossa lembrança aqui, nós estamos lendo as várias partes do livro, né? Nós já vimos a introdução e já concluímos a primeira parte do livro, que o livro tem 4 partes, que é a natureza da igreja, a autoridade da igreja, o propósito da igreja e o culto da igreja, né? E nós estamos aqui, concluímos a semana passada a primeira parte, a natureza da igreja, vendo os 3 capítulos, as marcas da igreja, a membresia da igreja e os deveres da igreja. Nesse capítulo nós vimos que as marcas da igreja, ela é a unidade, a pureza e a verdade. Toda igreja genuína, então, ela tem essas 3 marcas, a unidade, a pureza e a verdade. Sobre a membresia da igreja, nós vimos como as escrituras elas falam da necessidade de nós sermos membros da igreja local. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos membros da igreja chamada invisível, a igreja no sentido espiritual, mas nós temos a necessidade de nos tornarmos membros de uma igreja local. E quem é de Cristo, ele será levado a se tornar membro de uma igreja local. Os deveres dos membros da igreja, o capítulo que nós encerramos a semana passada, nós vimos que tem a ver com as marcas da igreja, ou seja, cada membro da igreja tem que lutar pela unidade da igreja, pela pureza da igreja e pela verdade da igreja. Na igreja, a igreja como instrumento da verdade. Eu queria até ler aqui um trechozinho do livro, nesse capítulo sobre os deveres. O pastor ele coloca assim de uma maneira resumida esse ensino, logo no início do capítulo 3, que ele diz assim: os principais deveres e privilégios de cada membro da igreja
é manter a unidade através de um amadurecimento santo e em nível pessoal e corporativo, e crescer no conhecimento da verdade. Então, o nosso dever é manter a unidade. A unidade é o Espírito Santo que produz, mas nós temos que manter essa unidade pela obra da graça de Deus, caminhando em Cristo Jesus, amadurecendo cada vez mais em santidade, em um nível pessoal e corporativo, e crescendo no conhecimento da verdade. Então essas três coisas vêm juntas. Então, na medida que eu vou amadurecendo, eu vou também crescendo no conhecimento da verdade, e eu vou sendo instrumento de Deus para que a igreja esteja unida. Então eu devo promover esta união. E aqui o pastor deu para nós lemos aqui várias questões práticas, irmão, de como nós mantermos essa unidade. Nós falamos aqui sobre sermos ativos e fiéis na participação da igreja, participarmos da igreja ativamente, sermos membros que servem uns aos outros com os nossos dons que o Senhor tem nos dado, honrar nossos irmãos, honrar o nome dos nossos irmãos, evitar decididamente a maledicência, a fofoca, e tratar com os nossos irmãos com sinceridade, com paciência, com verdade. Sobre a pureza, devemos viver uma vida santa, devemos estimular a santidade nos outros, devemos participar das ordenanças, devemos cumprir a disciplina da igreja. E hoje nós vamos começar a falar muito sobre esse ponto, sobre a disciplina da igreja, né? Sobre a verdade, nós devemos confessar a verdade, ser estudante da verdade, ser transmissores da verdade e apoiar financeiramente a verdade, a proclamação do Evangelho. O pastor coloca sempre no final dos capítulos algumas perguntas que eu quero aqui deixar para os irmãos. Eu não vou responder agora, mas é para a nossa reflexão dentro daquilo que nós temos estudado aqui. Aí depois os irmãos podem até conversar comigo sobre as perguntas. A primeira: por que é que ser membro da igreja é mais do que apenas frequentar a igreja, né? Os cristãos têm responsabilidade para com a sua igreja local, onde os nossos dons espirituais devem ser usados principalmente. O que significa lutar para manter a unidade do Espírito? Por que a humildade e o amor são tão importantes para manter a unidade da igreja? Porque a santidade pessoal é uma responsabilidade para com a igreja. Como a nossa falta de santidade afeta a santidade de nossas igrejas locais, e como nós, enquanto indivíduos, podemos sustentar a verdade dentro das nossas igrejas locais. E a última pergunta: por que apoiar financeiramente a sua própria igreja local é um mandamento bíblico? Então, todas essas verdades aqui, essas perguntas, aliás, estão contidas nesse capítulo, e a resposta delas, e aqui é mais para nós refletirmos e pensarmos nessas respostas. Então, nós vamos iniciar hoje a parte 2, irmãos. A parte 2, ela trata da autoridade da igreja. E aqui nesse ponto, eu quero começar a falar com os irmãos sobre se a igreja ela é uma obra de Deus, ela é obra do Espírito Santo. A igreja tem uma certa autoridade, não é? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você está lá na sua casa, na sua família. Aí o que é uma família? A família, ela é aquele núcleo mais primordial, né, mais básico da sociedade humana. É a nossa primeira relação. Quando nós nascemos, nós temos ali nossos pais, nossos irmãos, enfim, tios, quem tiver nos criado, né? Então nós temos ali aquela família. E a partir daí, meus irmãos, nós sabemos que tendo sido ali, nascido naquela família, nós estamos inseridos ali naquela relação de direitos, vamos dizer assim, deveres. E sempre tem uma autoridade sobre nós, sempre tem uma autoridade sobre nós. Então, nós temos, no caso da família, os nossos pais. Então, isso foi constituído por Deus, e quem tem autoridade ali são os pais, a quem é dada esta autoridade. Quando nós pensamos no país, na nação, também ali nós somos inseridos, nós nascemos naquela nação, e nós temos ali também as autoridades, as leis, né?
as punições a respeito de quebrar uma lei, nós sabemos que nós devemos respeito a estas autoridades. Então, quando nós pensamos na igreja, irmãos, algo semelhante vai acontecer. Só que a igreja ela é um pouco diferente dessas outras relações, né? Então, quando você nasce numa família, você nasce ou porque você é filho ali daquelas pessoas, dos seus pais, ou você foi adotado, você foi inserido ali naquela família, tem uma relação, vamos dizer assim, mais natural. O país é a mesma coisa, você tem uma relação natural, você nasceu naquele país, você é filho de um cidadão daquele país. Agora, a igreja, ela é diferente, porque ela é uma comunidade espiritual. Ela foi ali, irmãos, é uma obra do Espírito Santo, é um milagre do Espírito Santo. E é verdade que a família tem uma autoridade, que são os pais, o país tem uma autoridade, que é o governo, e a igreja também tem uma autoridade. Quero fazer esse paralelo, mas tem algo que torna a igreja peculiar, diferente, em certo sentido, com relação a essas outras instituições. Essas outras instituições são mais naturais. Todos os homens e mulheres, filhos de Adão, eles nascem e eles estão inseridos nessas instituições. Mas na igreja não. A igreja ela é um milagre, ela é uma instituição espiritual. Ela então ali foi fundada por Cristo, ela é um milagre de Cristo, do seu Espírito, e cada igreja local, ela tem, como nós já estudamos aqui, ela é uma expressão, é uma manifestação da igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível é a igreja no sentido espiritual, que Cristo, ele chama cada um do seu povo, de toda a terra, de todas as nações. Essas pessoas estão espalhadas pelo mundo todo, e as pessoas estão se convertendo na medida que o evangelho vai sendo pregado, mas na igreja local, isso vai se expressar localmente, ou seja, o Senhor vai unir essa igreja naquele local, naquele bairro, naquela cidade. E ali então, meus irmãos, vai se manifestar de maneira visível esta igreja invisível. E ela tem uma autoridade, podemos dizer assim, espiritual, nesse sentido. Então, todas as pessoas que vão fazer parte daquela igreja, elas têm privilégios e têm deveres com relação à igreja. Então, qual é o privilégio? O privilégio de estar em comunhão com o povo de Deus, o privilégio de participar das ordenanças, do ministério da palavra, do cuidado pastoral, do amor dos irmãos, do cuidado em vários e vários sentidos, né? Da comunhão desse povo bendito que é o povo do Senhor. E quais são os deveres? Os deveres são de corresponderem a isso, ou seja, de viver de tal maneira que honre a Cristo e, vamos dizer assim, contribua para a igreja, né? Nós vimos aqui sobre os deveres, aqueles deveres do capítulo anterior, ou seja, deve ser uma pessoa que lute pela unidade da igreja, lute pela santidade da igreja e pela pureza da igreja. Então, na sua vida, tanto quando ela estiver no culto e quando ela estiver na relação com a igreja, como quando ela está lá no seu trabalho, na sua família, onde ela estiver, cumpre a esse membro da igreja honrar Cristo e amar a sua igreja e contribuir para o benefício da sua igreja. Ela está, portanto, nessa responsabilidade de fazer isso. E quando ela faz isso, ela obedece a Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, aqui está a autoridade da igreja. É que na medida que este cristão, ele, vamos dizer assim, contribui para a igreja, para o benefício da igreja, ele está se submetendo à autoridade de Cristo, que age pela sua igreja, porque como nós temos dito, a igreja é uma obra de Cristo, é uma obra do seu Espírito Santo. Agora, se um membro se rebela contra a igreja, de alguma maneira, tocando naqueles três aspectos que nós já falamos no capítulo anterior, ou seja,
se eles pecam e o pecado vai afetar um ou dois ou até três daqueles aspectos, na verdade os três vão ser afetados em algum sentido, ou seja, ele começa a atrapalhar a unidade da igreja no seu pecado. Ele começa a viver uma vida impura e levar a impureza para a igreja e contaminar a igreja. E ele, consequentemente, ele também atrapalha na questão da verdade, porque há duas maneiras de atrapalhar na questão da verdade. Ou a pessoa começa a falar uma heresia, começa a trazer um ensino falso, ou ela é ortodoxa da boca para fora, mas a vida dela não corresponde àquilo que ela diz. Então, de qualquer maneira, ela está atrapalhando a verdade ali naquela igreja. Então, se essa pessoa, se esse membro começa a fazer isso, ele precisa ser disciplinado. Caso ao contrário, caso não aconteça disciplina, o que vai acontecer é a contaminação da igreja. Então, uma igreja que não disciplina, uma igreja que não exerce disciplina sobre os seus membros, ela morrerá, ela se contaminará. Há um princípio bíblico bem claro nas Escrituras, e nós vamos ler aqui alguns textos, irmãos, na medida que nós formos lendo esse capítulo, que vai mostrar bem claramente isso. Então, a disciplina protege a igreja, honra a Cristo e abençoa também o disciplinado. Ninguém sai ganhando se não houver disciplina. Todos saem perdendo, né? Ninguém ganha se não houver disciplina, todos saem perdendo se não houver disciplina. E todos ganham se houver disciplina, né? Então, quando, por qualquer motivo, às vezes porque as igrejas vão se afastando mesmo, isso aqui que eu vou falar para os irmãos hoje, é uma coisa que infelizmente não existe nas igrejas do nosso tempo, nem mesmo nas igrejas históricas. Mesmo as igrejas históricas estão esquecendo esses princípios da disciplina. E isso é a causa, em grande medida, da situação do povo evangélico de hoje, né? Porque a impureza, a contaminação, a falta de unidade, a impureza do pecado, a falta de verdade, a falta da pregação do genuíno evangelho, a contaminação doutrinária, tudo isso vai acontecendo na medida em que a igreja ela não disciplina. A disciplina existe porque a igreja, quando disciplina, está disciplinando em nome de Cristo. E eu quero chamar muita atenção disso dos irmãos aqui. Esse texto é básico para a questão da disciplina, que eu comecei lendo com vocês, né? Quando o Senhor Jesus Cristo diz aqui, eu convido vocês a lerem de novo comigo, no capítulo 18, verso 15, quando ele diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Só, se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se não escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, daqui a pouco eu vou explicar esses passos, né? Mas o que vai acontecer é que, se a pessoa não se submeter à disciplina da igreja, deve-se considerá-lo como um não cristão. Porque é isso que Jesus quer dizer quando ele coloca gentil e publicano. Essa pessoa tem que ser, quando for o caso extremo, né, quando ela não ouvir mesmo a disciplina, é excomunhão. Ela deve ser considerada uma não cristã. Ela não é membro da igreja. Não vai ser mais considerada membro da igreja. E aí Jesus fala no versículo 28, em verdade eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso aqui ele está falando dentro desse contexto, irmãos. Veja, ele está dizendo, quando vocês excomungam um rebelde da igreja, vocês estão ligando no céu, ou seja, aquilo vem do céu, aquilo vem de Deus. Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Dentro desse contexto, de novo, da disciplina. Aí no versículo 20 ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Veja que é no nome de Cristo. Isso quer dizer
que quando a disciplina ela é feita de maneira correta, bíblica, é Cristo que está disciplinando. A igreja está obedecendo a Cristo, e por isso, irmãos, a autoridade da igreja existe por causa da autoridade de Cristo na igreja, agindo pela igreja. E a partir daí, essa pessoa, ela, por Cristo, está sendo disciplinada. Aí vai acontecer duas coisas: ou a pessoa se arrepende, né? Ou ela, enfim, se for cristã, se for um cristão genuíno, ela vai se arrepender na disciplina, numa dessas fases que eu vou daqui a pouco mencionar aos irmãos. Mas se ela não for uma cristã, ela não vai se arrepender, ela não vai se arrepender, ela vai se afastar mesmo definitivamente da igreja. Mas tudo isso é importante para que a igreja não seja contaminada, né? Vamos então, irmãos, eu li aqui o texto para termos a base bíblica e fiz essas explicações para ligar vocês nos capítulos anteriores. Mas eu vou ler o livro. Os irmãos que não têm o livro, aí vocês vão acompanhando a leitura, tá? Aí depois a gente pode ver aí para os que não têm ainda, para vocês adquirirem o livro. Depois a gente conversa sobre isso. A parte que nós vamos estudar agora, a parte 2, é a autoridade da igreja. Aí o pastor Jeffrey Johnson coloca exatamente um dos versículos desse capítulo que eu li, versículo 18, do Mateus 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O primeiro capítulo desta parte sobre a autoridade da igreja é o poder e a disciplina da igreja. Eu vou começar a ler aqui, aí vamos dando as explicações, fazendo alguns comentários. Diz aqui o livro: Deus concedeu poder e autoridade à igreja. A igreja não é uma associação fraca de pessoas que se reúnem por iniciativa própria e que definem seus próprios objetivos e regulamentos à medida que seguem adiante. A igreja não é um clube social criado pelo homem e que cria suas próprias regras de administração. Ao contrário, a igreja é uma instituição divina e santa, equipada por Deus e sustentada pelo seu Espírito. A igreja local é um organismo vivo que recebeu autoridade e poder de Deus para executar e cumprir seus próprios prescritos e exercer a disciplina quando necessário. Embora a igreja não tenha o poder de escrever e prescrever novas doutrinas, leis e ordenanças, já que esse poder pertence somente a Cristo, ela tem poder de proclamar e cumprir as doutrinas, leis e ordenanças de Cristo para assegurar que os membros de Cristo estejam andando em fé e obediência. Então, nessa introdução, o pastor já coloca que a autoridade da igreja, ela vem por causa de Jesus. Ela não inventa. Para que ela tenha essa autoridade, a igreja tem que ser obediente à palavra de Jesus, às Escrituras. Na medida que ela é obediente, ela está fazendo tudo na autoridade de Cristo, ensinando o povo e disciplinando quando necessário, né? Então, ela está exercendo ali aquela autoridade de Cristo. Ela não tem poder de inventar nada, mas de seguir aquilo que Cristo tem prescrito nas suas Escrituras. O poder da igreja. Diz assim o pastor Jeffrey Johnson: Deus não deu à igreja autoridade para fazer o que ela quer. A igreja não tem permissão para criar seus próprios objetivos, para realizar seus próprios desejos e funcionar por meio de regras elaboradas por ela mesma. A igreja não tem o direito de obrigar a consciência de seus membros a regras e objetivos criados artificialmente por homens. O poder legislativo pertence ao cabeça da igreja, Cristo Jesus, e somente Ele. Então, esse poder não vem da mente de qualquer pessoa, mas ela vem, irmãos, pela palavra, como eu acabei de falar, pelo aquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Ela não tem autoridade para criar seus próprios objetivos, realizar seus desejos, funcionar segundo as suas regras elaboradas por ela mesma, não.
ela tem só que fazer aquilo que está prescrito, ela não pode obrigar a consciência de ninguém a uma regra artificial, uma regra humana, mas ela deve apenas seguir o legislador, que é o Cristo, o cabeça da igreja, Cristo Jesus. A partir daí ela tem esse poder. Então o que fica bem claro aqui é que o poder da igreja está em Cristo, e na medida que ela segue Cristo, ela tem esse poder e essa autoridade. Sem Cristo, a igreja não possui autoridade. Próximo ponto. Se a igreja abandona a grande comissão, Mateus 28, 16 ao 20, para redirecionar sua energia e recursos para questões sociais, a igreja não mais funcionará sob a autoridade e poder de Deus. Consequentemente, quando as igrejas estão mais interessadas em agradar o homem do que em agradar a Deus, elas não funcionarão mais com a autoridade de Deus. E quando as igrejas funcionam a parte da autoridade de Deus, elas deixam de funcionar como o poder de Deus, embora suas portas possam permanecer abertas e seus bancos possam permanecer cheios, seu poder espiritual e eficácia serão esgotados. A regeneração e santificação, que são os resultados do poder sobrenatural do Espírito Santo trabalhando por meio da palavra, serão substituídas por falsas profissões de fé e pelo cristianismo carnal. O resultado de homens usando artifícios carnais e técnicas fabricadas por homens. A pregação poderosa será trocada por discursos motivacionais e sem vida, e as reuniões de oração efetivas serão substituídas por algumas petições desonestas e ineficazes. Talvez subsista alguma forma de piedade, mas o poder e a presença do Espírito está ausente das igrejas que não submeterem a palavra de Deus. Isso acontece quando as igrejas falham em pregar e ensinar todo o conceito de Deus. Quando o foco da igreja se torna igrejar os que estão sem igreja, não demora muito para que ela se torne falha em seu poder. Como é que isso acontece? A igreja abusa da sua autoridade quando direciona suas atividades para agradar possíveis visitantes. Quando o propósito da igreja se torna impulsionado pelas exigências do freguês, entre aspas, então o consumidor é quem detém as chaves da igreja. A igreja busca saber o que as pessoas querem e então procura atender seus desejos. Quando vemos que as igrejas estão substituindo a palavra pelos resultados de pesquisas, não é de admirar que os de fora tenham tão pouca consideração pela autoridade da igreja. O consumidor sabe quem é que realmente está no comando. O crescimento numérico pode iludir essas igrejas a pensar que Deus ainda está abençoando seus esforços, mas a crescente mundanização de seus membros e o entretenimento em seus cultos revela que elas são meramente clubes religiosos, destituídos de poder e disfarçados de igreja do Deus vivo. Embora as igrejas possam crescer mais rapidamente, edificando com madeira, feno e palha, tais técnicas de crescimento de igrejas não construirão uma igreja que suportará o fogo do julgamento de Deus. Aqui ele está citando 1 Coríntios 3:13. Então, basicamente, o que o pastor Jeff Jones está falando aqui? Está dizendo que a igreja perde a autoridade imediatamente quando ela, em vez de pregar a palavra e de ensinar toda a palavra, ela começa a fazer aquilo que nós chamamos de pragmatismo, ou seja, vamos encher a igreja agradando as pessoas para que elas venham e elas então sejam agradadas. É de acordo com o gosto do freguês, entre aspas, né? Aquilo que ele já falou em capítulos anteriores e que eu gosto de ilustrar com a questão do supermercado. Então, cada supermercado, você percebe que no supermercado você não tem um compromisso. Você vai no supermercado, vai no outro, de acordo com as ofertas, de acordo com as promoções, de acordo com o ambiente. Aquele supermercado ali é melhor do que aquele outro, é maior, tem mais recursos, alguma coisa assim. Então, você procura alguma coisa que lhe agrada, e o supermercado tem que lhe agradar. Então, quando a igreja faz isso, ela perde a sua autoridade, ninguém respeita. Como ele coloca aqui, as pessoas vão lá para ser entretidas. Quem é que vai respeitar uma igreja dessa? Então, não tem respeito mais, não tem mais autoridade, não se proclama mais a palavra, porque, meus irmãos, qual é o trabalho da igreja? Não é agradar os homens,
nem desagradar também. Esse não é o aspecto, mas é pregar o Evangelho, agradar a Cristo, anunciar o Evangelho, anunciar a verdade, é chegar e pregar com autoridade. Olha, nós temos uma mensagem, a mensagem do Evangelho, os homens são pecadores, Deus está irado, mas Cristo é o Salvador, arrependam-se dos seus pecados. Você percebe, é uma mensagem de autoridade. A igreja ela é coluna e baluarte da verdade. Ela não faz os seus cultos para agradar os homens, mas para agradar a Deus e para fazer bem aos homens, anunciando o Evangelho. Então aqui já começa a autoridade. Se isso se perde, se pastores e igrejas começam a querer encher os seus locais de culto, eles vão conseguir, irmãos. Não é difícil encher local de culto, né, com entretenimento, com um monte de coisa, mas aí não tem mais a autoridade de Cristo, não tem mais. O Espírito Santo não está mais lá. O Espírito Santo ele não está mais agindo. Perde-se o poder, a eficácia, porque o que está se fazendo é agradar aos homens. Então, o poder de Deus opera na medida que a sua palavra vai sendo pregada, e quando a palavra é pregada, é o próprio Deus que está agindo. E Deus está chamando o seu povo, e Deus está instituindo a sua igreja, e Deus está edificando o seu povo, então, ali. E aí, realmente, há autoridade, há poder. Sem isso, perde-se o valor da igreja. A igreja é mais um clube, né, que eu vou quando eu quiser, e eu não tenho ali aquele compromisso com a igreja. Ele continua assim, o tempo está quase acabando, mas dá para a gente ler mais um pouco ainda. A igreja possui autoridade quando se submete a Cristo. Vou ler mais esse ponto aqui. Embora a igreja não tenha autoridade e poder em si mesma, a igreja tem autoridade e poder divino quando está submissa à palavra de Deus. Com que autoridade a igreja pode esperar realizar seus importantes propósitos, ordenança e disciplina? Por nada menos do que pela autoridade da palavra de Deus escrita. Cristo é a cabeça e o governante divino da igreja, e sua palavra é a única regra autoritativa dela. Se alguém se pergunta quem deu autoridade à igreja para realizar suas atividades, a resposta é simples, mas profunda, o próprio Deus. É Cristo quem diz aos santos para não abandonar a igreja local. É Cristo quem diz a essas assembleias locais como deve se organizar e se estruturar. É Deus quem diz a estas assembleias organizadas que precisam de uma pluralidade de líderes. É Cristo quem diz a eles o que devem fazer quando se reúnem. É Cristo que chama os membros da igreja a serem submissos uns aos outros. É Cristo que diz a essas assembleias para praticar disciplina. Em resumo, é Cristo quem governa a sua igreja. Perceba que tudo isso é a ordenança de Cristo. Então, ele resume assim, eu acho que essas duas palavras aqui iniciais desse parágrafo resumem. É Cristo quem diz aos santos que não abandonem a igreja. E é Cristo quem diz a essas assembleias locais como devem se organizar e se estruturar. Então, se eu sou um cristão, eu tenho que obedecer a Cristo, eu tenho que me congregar. Agora, a congregação, a igreja, ela deve seguir a ordenança de Cristo. Então, de onde vem a autoridade? De Deus em Cristo Jesus. Ele continua falando assim: portanto, se uma igreja local quer funcionar com a autoridade e o poder de Deus, ela deve funcionar sob a autoridade da Escritura. E tudo isso que ele está falando aqui está na Escritura. Ela deve obedecer a Deus, ela deve manter seus membros em conformidade com a palavra de Deus. Isso acontece porque as igrejas só têm autoridade quando se submetem à autoridade de Deus. Isso é um ponto importante. A igreja só tem autoridade quando se submete à autoridade de Deus, e essa autoridade está na Escritura. Em outras palavras, a igreja deve estar sob autoridade para ter autoridade. Consequentemente, as igrejas devem se abster de ser influenciadas pelos ventos sempre mutáveis da cultura e tomar uma posição firme sobre a rocha da palavra de Deus que permanece e é imutável. Elas devem buscar realizar os interesses de Deus, seguindo o caminho de Deus, caso desejem ter o poder de Deus. Portanto, quando uma igreja faz o que Deus diz para ela fazer, ela age com autoridade e poder divino, e com tal autoridade e poder, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Sua pregação será autoritativa, suas reuniões de oração serão eficazes, sua disciplina será exercida por
porque todas essas atividades são sancionadas e fortalecidas pelo próprio Deus. Em resumo, onde nós encontramos igrejas verdadeiras, encontramos Deus. Os cristãos são obrigados a estar em submissão a uma igreja local que está em submissão a Deus. Os filhos são chamados a obedecer a seus pais, Efésios 6:1. As esposas são chamadas a estar em submissão aos seus maridos, Efésios 5:22. E os cristãos são chamados a prestar contas a seus pastores, Hebreus 13:17. Estar em desarmonia com a igreja de Deus é estar em desarmonia com Deus. Desconsiderar os seus membros, negligenciar os seus cultos de adoração, desdenhar de sua disciplina e rejeitar a sua autoridade é ser um seguidor desobediente de Deus. Enquanto o corpo da igreja funcionar e permanecer fiel à verdade da palavra de Deus, enquanto seus pastores e líderes não ultrapassarem os limites das Escrituras, então a doutrina, as atividades, as ações e a disciplina da igreja conduzem à aprovação divina e à autoridade do céu. Como isso é sério, meus irmãos? Como isso é sério? Então, aqui ele está falando nessa primeira parte toda da autoridade. Veja que se uma igreja ela é fiel às Escrituras, e ela deve ser, se um pastor ele prega a palavra e ele é fiel às Escrituras, e ele deve ser, a igreja, os membros da igreja, eles evidentemente quererão isso, né? Os verdadeiros membros vão querer isso, eles vão se submeter à pregação, ao ensino e também à disciplina. E caso eles, isso pode acontecer, irmãos, com qualquer cristão, caso eles cometam um pecado que seja, vamos dizer assim, objeto de disciplina, e aí começa aquele processo, daqui, hoje não vai dar mais para a gente falar, eu só vou começar aqui, e semana que vem nós continuamos. Os membros, se tudo aquilo for feito de acordo com as Escrituras, aquele membro, ele deve se submeter à palavra de Deus. Mas quem não se submeter, e eu digo isso no sentido de que uma disciplina fiel e uma igreja fiel, quem não se submeter está desobedecendo a Deus. Se a igreja está sendo bíblica, está sendo fiel na disciplina, a desobediência não é a igreja, assim como se fosse igreja, fosse só um grupo de homens. Não, ali é Cristo que está agindo através da igreja. Portanto, ele coloca de maneira muito solene, muito séria, desconsiderar os membros, negligenciar os cultos de adoração, desprezar, desdenhar da disciplina, rejeitar a autoridade, é ser um seguidor desobediente de Deus. No final dos contos, é não ser seguidor de Cristo. Então, é sério, meus irmãos. Ele diz: as ações e a disciplina da igreja conduzem à aprovação e à autoridade do céu, enquanto esta igreja, melhor dizendo, estiver obedecendo a palavra do Senhor. Então vamos parar aqui, meus irmãos. Vamos ter o nosso período de oração, mas eu queria só abrir um pouquinho já para a semana que vem. Aqui ele coloca a autoridade da igreja, e a partir do próximo ponto, que está aqui na página 109, ele começa a falar da disciplina da igreja. E aí ele vai tratar de vários aspectos e passos dessa disciplina, colocando os vários textos das Escrituras que tratam dessa disciplina. Mas basicamente a disciplina ela tem aqui, conforme o pastor coloca, pelo menos 5 passos. Eu vou só citar aqui rapidamente, meus irmãos. A primeira é a exortação pessoal, depois a exortação com alguns cristãos, caso a pessoa não se arrependa, né? Com alguns cristãos piedosos que vão exortar este irmão. Terceiro é a exortação da igreja inteira. Quarto, nós teremos aqui então a questão da excomunhão, que é já quando nenhum passo anterior deu jeito, né? E quinto e último é remover
a associação com aquele que foi excomungado, ou seja, não ter nenhuma comunhão com aquela pessoa. Ela é considerada mesmo não cristã. E a partir daí, todo o relacionamento da igreja com aquela pessoa, irmãos, é de um relacionamento de evangelização, né? Ou seja, nós vamos considerar aquela pessoa como se ela não fosse cristã e que ela necessita ser evangelizada. Mas semana que vem nós vamos explicar melhor isso, tá bom? Vamos, irmãos, então, orar e pedir que Deus nos abençoe. Senhor, obrigado porque pudemos meditar, Senhor, um pouco na Tua Palavra sobre este assunto tão precioso, tão importante. E nós pedimos que o Espírito Santo ele nos conduza nesses nossos estudos da terça-feira e que aqui a nossa igreja local possa estar cada vez mais firme nestes princípios das Escrituras para o bem aqui nosso. E abençoa assim todas as igrejas, Senhor, aqui na região, pelo Brasil e pelo mundo, que cada vez mais a disciplina seja exercida e o Teu nome seja glorificado em Cristo Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Amém.